nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos. Infelizmente, não conseguimos fazer o programa na data marcada, não é? Na segunda-feira à noite, dia 30 de julho, mas vamos fazê-lo hoje, dia 31, que, aliás, é inclusive também bastante simbólico, talvez tenha alguma coisa da providência divina, porque nós estamos no último dia do mês do preciosíssimo sangue, para falar de uma lua de sangue, né? Então, nós vamos ver o que é que esses dois sangues têm a ver um com o outro, e eles têm a ver um com o outro, né? Gostaria também de dizer para vocês, logo desde o início do nosso programa, nós temos recebido alguns comentários de alunos com relação ao tema desse programa, preocupados, né? Não, mas a interpretação do Apocalipse é problemática, etc. Claro, ela é problemática. Ela é explorada por muitas seitas, pessoas que querem distorcer, pessoas sensacionalistas, milenaristas e companhia limitada. Nós não iremos fazer nada disso. Aliás, nós vamos dar para vocês um caminho seguro, porque afinal o Apocalipse é um livro da Sagrada Escritura. E não há livros da Sagrada Escritura que façam mal, não é verdade? A Sagrada Escritura, toda ela é muito boa. Mas nós precisamos ser católicos para interpretar as Sagradas Escrituras. E como que a gente faz para interpretar? Bom, a primeira coisa é a leitura que eu gostaria de propor aqui do Apocalipse, e especificamente dessa expressão, não é, lua de sangue, é a leitura tradicional da Igreja, portanto, dos vários comentários que foram feitos a respeito do livro do Apocalipse, no primeiro milênio. Comentários esses que culminaram com o melhor de todos, que é o comentário de Ricardo de São Vítor. Então, Ricardo de São Vítor, no seu comentário ao Apocalipse, faz, né, digamos assim, quase que o apanhado daquilo que a tradição da Igreja coloca a respeito deste sagrado livro. O que acontece é o seguinte, é que os intérpretes atuais, quando vão interpretar o Apocalipse, eles exageram de dois lados. Quando a pessoa pega o Apocalipse, de um lado, tem aquele grupo de exegetas científicos e, portanto, muito pouco dados, né, a uma leitura espiritual do Apocalipse, que querem interpretar o Apocalipse como sendo uma arqueologia, ou seja, tudo isso aconteceu no passado. Isso aí é uma linguagem alegórica de São João para falar da queda do Império Romano, etc, etc, mas tudo isso daí já são favas contadas, as coisas todas que estão lá no Apocalipse já aconteceram. E, portanto, o Apocalipse não pode ser interpretado, não é, como acontecimentos dessa magnitude da segunda vinda de Cristo, nada disso. Na verdade, é uma vitória, não é, do cristianismo, que é apresentada numa linguagem cósmica, mas no fundo é coisa muito mais simples, porque é uma vitória espiritual. Então esses são os exegetas modernos, que olham para o Apocalipse como algo acontecido no passado. Mais ou menos como alguns intérpretes da mensagem de Fátima, que querem, digamos assim, esvaziar toda a mensagem de Nossa Senhora em Fátima, como se tudo tivesse acontecido no dia 13 de maio de 1981, quando o Papa João Paulo II foi atingido, né, pelo projétil do Ali Aqsa, e pronto, ali acabou o segredo de Fátima, já aconteceu.
Acho que não, né. Ou seja, o próprio Bento XVI disse que não, e que a coisa tem a ver com o futuro, também porque, eu acho que nós não estamos vendo o triunfo do Imaculado Coração de Maria, né, não aconteceu. Assim também, como é que a gente vai dizer que o Apocalipse é algo do passado, se nós não estamos vendo as núpcias do Cordeiro, não é isso? Eh, Se você for olhar como o Apocalipse descreve as núpcias do Cordeiro, você vendo, né, aquele novo céu, nova terra, e depois os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro, a unidade entre a humanidade e, o Cordeiro, que estão sempre com ele. Bom, você olhando aquela descrição, você pode tirar 2 conclusões: ou aquilo é o céu, ou aquilo é a sétima morada. Ou seja, é uma multidão de pessoas que vive numa unidade permanente com Deus, que só existe em 2 situações: ou aquilo é o céu, já definitivo, ou aquilo é a sétima morada. Não tem outra opção. Então é evidente, como nós não estamos vendo uma multidão na sétima morada, e como nós não estamos ainda, né, todos definitivamente no céu, então o Apocalipse tem a ver com o futuro. Eh, o segundo extremo a respeito do Apocalipse é daquelas pessoas que olham para o Apocalipse como algo do futuro, mas querem olhar para o Apocalipse como sendo algo que irá prever acontecimentos com datas históricas, com personagens históricos, etc e tal. Então eu olho para o céu, vejo uma lua de sangue, como aconteceu, na semana passada, está acontecendo. Abriu-se o sexto selo. Pronto, é agora. Não, nós somos agora vamos ver os próximos capítulos. Ah, vai acontecer isso? Então vamos adivinhar na história. Quem que é esse daqui? Ah, esse personagem aqui, será que é o Trump? Esse daqui é o Putin? Não, aquele lá é o Papa Francisco? Quem são os personagens? E aí vai acontecer que gente, não dá para prever as coisas com esta precisão. Por quê? Porque o Apocalipse, ele é uma revelação divina que quer nos dar o sentido de toda a história cristã, não é? E que, portanto, fala do futuro, e que, portanto, prevê coisas, realmente, verdadeiras previsões de coisas que irão acontecer, mas não com aquela abundância de detalhes que a nossa curiosidade gostaria. Nossa curiosidade gostaria de detalhes, gostaríamos, né, de coisas, assim, bem mais específicas. E isso o Apocalipse não vai nos dar, não é. Então, eh, qual é a interpretação correta do Apocalipse e para a gente chegar na história da lua de sangue, tirar a aplicação para a nossa vida espiritual e entendermos: sim, nós estamos vivendo a lua de sangue. Está acontecendo, mas se nós olharmos bem, isso é uma coisa que, eh, nos surpreende, mas ao mesmo tempo tem algo que você precisa fazer. Vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, deixa eu falar do Apocalipse em geral. Por que é que as pessoas não entendem o Apocalipse? Veja, aqui eu irei me afastar, evidentemente, desses 2 tipos de intérpretes modernos do Apocalipse. Aqueles, mais cientificistas, que olham o Apocalipse como algo já, realizado na sua maior parte, ou aqueles, digamos assim, mais futurólogos que querem ver no Apocalipse, eh, pequenos detalhes do futuro, querendo adivinhar exatamente, né, aquilo que não é adivinhável, porque no caminho tem a liberdade dos seres humanos e a liberdade de Deus. Eh, bom, e por que que essas pessoas não conseguem interpretar o Apocalipse? Aliás, por que que eu e você não conseguimos interpretar o Apocalipse? Porque o Apocalipse ele é, conforme os intérpretes tradicionais, os comentaristas do primeiro milênio, o Apocalipse são
7 visões contando a história da humanidade. Ou seja, por que a coisa não tem sentido para nós e parece meio absurda e contraditória? É porque São João descreve uma visão, o início até o fim. Aí depois ele começa outra vez, início até o fim. E depois outra vez, início até o fim. E faz isso 7 vezes. São 7 visões diferentes. Né? Excetuando a primeira visão, com as cartas às igrejas da Ásia, que são realidades que valem para a igreja de sempre, mas que tem um foco bem específico naquilo que está sendo vivido pelas igrejas da Ásia, daquela época. As outras 6 visões, elas falam da história da humanidade e nos colocam diante do sentido da história. Por que é que os comentaristas antigos veem, qual é o argumento principal, né, para a gente entender que não é uma história linear de 22 capítulos, mas são 7 visões, tum, 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 que vão progredindo, mas que repetem muito. Você volta do começo, aí volta outra vez, aí volta outra vez, claro que vai progredindo, mas existe sempre uma volta. Que argumento se pode usar, só para você entender que isso daqui não precisa só de um argumento de autoridade? O padre Paulo falou, os doutores do primeiro milênio falaram, logo tem que ser. Não, a coisa tem uma lógica aqui dentro do próprio Apocalipse. Vamos lá. A primeira visão, né, elas são os 3 primeiros capítulos, não é isso? Lá os 3 primeiros capítulos, eles falam daquelas cartas para as igrejas e terminam com a igreja de Laodiceia. Muito bem. No capítulo 4, então começa a segunda visão. É uma história do mundo. Vai, capítulo 4, 5, 6, 7. Quando, né, termina no capítulo 7, você vê no capítulo 7 um triunfo. A salvação é obra do nosso Deus que está sentado do trono e do Cordeiro. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É um triunfo final. Acabou a história. Mas aí, de repente, no capítulo 8 parece que começa tudo de novo. Eu vi os 7 anjos que se assistem, e começa outra vez, e aí começa tudo tragédia outra vez. E é por isso que as pessoas não entendem. Entendeu? Mas, espera lá, mas não tinha acabado de triunfar? Como é que agora ele começa a falar das 7 trombetas, que são uma desgraceira atrás da outra, né? Aí, quando fala de um monte de desgraça, outra vez, né? Aí acontece o julgamento de Deus, que teoricamente seria o triunfo. Começa outra vez a história, o último versículo do capítulo 11, ou seja, o capítulo 12 em diante, que é a 4ª visão. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca de seu testamento, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol. Então, o capítulo 12, dali para frente, é o começo da 4ª visão. Terceira na narrativa, né, do mundo. Aí ele vai narrando, etc, etc. Começa as desgraças outra vez, até que acontece finalmente o julgamento de Deus outra vez, o cálice da ira de Deus, que pisa as uvas. Teoricamente é o fim da história, o juízo de Deus. Capítulo 15 começa a 5ª visão outra vez. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos. Quer dizer, começou outra vez a história. No capítulo 15, 5ª visão. Aí ele vai, tragédias, castigo da Babilônia.
Quando a Babilônia é castigada, deveria ser o fim, não é? Não castigou a Babilônia? Não, ele começa outra vez. Sexta visão, capítulo 18. Aí ele começa com a queda da Babilônia outra vez, né? Depois disso, vi descer do céu outro anjo, etc. Vem a queda da Babilônia, aí acontece que o triunfo, aleluia, todo mundo revestido de linho puro, o julgamento geral, pronto, acabou. Sétima e última visão, capítulo 21 e 22. Então essa é a lógica geral do Apocalipse, ou seja, a lógica geral do Apocalipse é o seguinte, não é contar 7 vezes a mesma coisa do mesmo jeito, não. A primeira visão não entra na conta, é contar 6 vezes o sentido da história da humanidade, acrescentando detalhes e informações que não tinha na narrativa anterior. Então não é exatamente a mesma coisa, senão não precisava repetir. Ele vai aprofundando, não é? Por exemplo, a nossa lua de sangue, não é? Ela faz parte dessa segunda visão, não é? O que acontece é o seguinte, é que toda a história do tempo do anticristo aqui é descrito muito brevemente. Nas outras visões é descrito com mais detalhes. Então, nós estamos aqui diante de 6 narrativas do sentido da história da humanidade. Se nós pudéssemos resumir essas 6 narrativas, nós poderíamos dizer o seguinte: a igreja irá seguir o caminho do seu esposo. Ou seja, a igreja irá passar pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Todos nós sabemos, quem estuda a cética e mística sabe perfeitamente, se vai nascer um santo dentro de nós, que está unido a Deus o tempo todo, as núpcias, se vai acontecer que nós vamos estar unidos a Deus em núpcias perfeitas, de sétima morada, ou no céu, as duas coisas, né, são a mesma realidade vista de ângulos diferentes, uma aqui na graça, outro lá na glória, mas é a mesma coisa. Se nós vamos viver esta união perfeita com o esposo, alguma coisa tem que morrer dentro de nós. Simples assim. Ora, esses abalos cósmicos significam o seguinte, que sim, haverá grandes convulsões históricas, não é? Nós provavelmente já estamos vendo algumas delas acontecerem diante dos nossos olhos, mas estas convulsões históricas, elas acontecem porque elas são a forma de o esposo preparar a sua esposa para a união, e existe uma providência de Deus, uma providência fantástica de Deus em cada mínimo detalhe. Nós somos livres, os maus são livres, os poderosos da terra são livres, os humildes também são livres. Todo mundo é livre, mas tem uma liberdade soberana que se aproveita da liberdade de todos, chama-se providência divina, e Deus irá guiar a história providencialmente. Então, vamos para a interpretação da história da lua de sangue. Eu peguei esse acontecimento astronômico, né, de um eclipse lunar que aconteceu na semana passada, o maior eclipse lunar deste século XXI, dentro das previsões, que foi visto na sua plenitude na Europa e na África. Aqui na América nós vimos pouco, porque estamos muito, né, a oeste, mas seja como for, uma lua cor vermelha chamada lua de sangue, apelidada de lua de sangue, né, iluminou os céus da Europa. O que é que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que a Terra entrou entre o Sol e a Lua e fez uma sombra na Lua. Ponto, é só isso que isso quer dizer.
Nada mais, nada menos. Mas, para nós que temos fé, até um passarinho que pousa na janela nos lembra de Deus. Se o passarinho que pousa na janela nos lembra de Deus, por que é que um eclipse lunar não pode nos lembrar de Deus? Claro que pode lembrar de Deus. Então, quando eu ouvi essa história, todo mundo falando na internet, lua de sangue, um fenômeno astronômico, que beleza, não sei o que, etc e tal. Eu disse, poxa vida, isso aqui está no Apocalipse. E eu me lembrei do seguinte versículo, capítulo 6, versículo 12. A lua tornou-se toda vermelha como sangue. Eu aproveitei e fiz uma oração, fui rezar, fui meditar. E eu disse, olha, isso é tão legal que eu acho que vou partilhar com os alunos. Então vamos partilhar com os alunos, para o seu fruto espiritual, tá bom? Então vamos lá. Então nós estamos na segunda visão. Eu vou fazer um apanhado para chegar lá no capítulo 6. A segunda visão começa no capítulo 4. Veja, o capítulo 4, no fundo, começa com uma liturgia celeste, não é, que culmina com a encarnação. Por quê? Porque Deus está lá no trono. Aqui é evidente que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, trindade de amor, mas é retratado como alguém sentado num trono. E ao redor dele, um mar de vidro transparente. Esse mar de vidro, dizem os comentaristas antigos, né, ali nós já vemos a realidade da igreja, a fé. Né? A fé é como a água do batismo, um mar. Mas ela não é como o mar no sentido de que não tem consistência. É um mar de cristal, é um mar que tem consistência, porque é a fé. E aí o que acontece? Acontece que, vou resumir muito aqui a história, porque senão a gente não chega no capítulo 6. Vocês desculpem de eu passar por cima de detalhes preciosos. Mas tem a história dos anciãos, dos 4 animais, né? Os anciãos são a representação dos justos do Antigo e Novo Testamento. Os animais são os 4 evangelistas. E aí aparece o livro que ninguém consegue abrir, ninguém consegue interpretar esse livro, né? E então, no capítulo 5, quando São João vê o livro com 7 selos que ninguém consegue abrir, ele começa a chorar, porque ninguém foi digno de abrir esse selo. E aí, um dos anciãos diz: "Chora, não chora. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Então isso aqui, gente, isso é a encarnação de Jesus e a sua ressurreição, que é a chave de leitura da Bíblia, né. Esse livro, ele é escrito por fora e por dentro, porque a Bíblia é assim, ela é escrita, por fora, porque por fora tem um sentido, literal e histórico, por dentro tem um sentido espiritual e alegórico. Só quem tem a chave para interpretar isso daí é Jesus. Então, pronto, aí acontece o sexto capítulo. O sexto capítulo vem os 7 selos que são abertos, um por um. E aqui no sexto capítulo, então, São João nos dá, muito rapidamente, uma visão do futuro, ou seja, o tempo que vai vir depois de Jesus. Até o capítulo 6 até o capítulo 5 é a encarnação e a ressurreição. No capítulo 6, nós vemos a história da igreja. Primeiro, né, quando abre-se o primeiro selo, o primeiro animal, né, diz: "Vem." E surge o cavaleiro branco. É Jesus, Jesus ressuscitado, né. Bom, aí, depois que Jesus ressuscitou e os apóstolos começaram a pregar a ressurreição de Jesus, o que é que aconteceu logo em seguida?
a perseguição dos imperadores. Nero, Companhia Limitada, começou a perseguir os cristãos. É o segundo cavalo, né, que é o cavalo vermelho que faz os homens se matarem. Isso aqui é, segundo os intérpretes antigos, ninguém é obrigado a aceitar essa interpretação, tá, gente? Mas essa interpretação mais tradicional, não é a interpretação que eu achei ontem. Eu só estou repetindo aqui a sabedoria da igreja no primeiro milênio. Diz isso aí, ó, isso aí é o tempo que veio logo depois de Jesus, que foram os mártires. Aí depois que terminou o tempo dos mártires, que veio Constantino, né, aí veio o tempo das heresias, que é o terceiro cavalo, né. O terceiro cavalo é o cavalo preto. Por quê? Porque ele traz a morte da fé, né. O vermelho é o martírio dos cristãos. Então o primeiro cavaleiro é montado por Jesus, ressurreição. O segundo cavaleiro, aí já são demônios, é o martírio dos cristãos. O terceiro cavaleiro é a heresia. O quarto cavaleiro, que é o animal amarelo, pálido ou esverdeado, sei lá a cor que você vai dar para esse quarto, são os cristãos hipócritas. Porque depois que passou as heresias, veio uma ilusão de que todo mundo era cristão, mas na verdade não estavam querendo viver a santidade e ali havia a hipocrisia. Então veja as tentativas do demônio ao longo da história de destruir o cristianismo. Quando terminou o quarto cavaleiro e o quinto selo foi aberto, no quinto selo, aí os mártires que já estavam lá diante de Deus, debaixo do altar de Deus, oferecendo o sacrifício, etc e tal, eles ficam perguntando: "E aí, vai demorar quanto tempo?". Tenha paciência, precisa se completar o número dos seus companheiros e se abre o sexto selo, é onde nós queríamos chegar. O sexto selo, segundo a interpretação tradicional dos comentaristas, principalmente Ricardo de São Vítor, o sexto selo são os tempos do anticristo. São os nossos tempos, não quer dizer que o anticristo já se manifestou. Mas, você diz assim: "Padre Paulo, o senhor acha que realmente a nossa, geração, nós vamos ver o anticristo?". Eu respondo: "Não sei". "Mas o senhor acha que o que está aí, já é a desgraça prevista?". Resposta: "Não, porque vai ficar muito pior". Não sei se vai acontecer no nosso tempo. Pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 1000 anos. O que que eu tenho de bola de cristal? Nada, né. Mas o que interessa não é quando vai acontecer, mas o que vai acontecer e a gente tirar a lição. Olha que coisa, eh, fantástica que é a interpretação disso aqui. "Depois vi o cordeiro abrir o sexto selo". O sexto selo, então, é o tempo, digamos assim, das perseguições do anticristo. "O sol se escureceu como um tecido de crina". Veja, primeira coisa, é interessantíssimo a gente notar aqui, que existe um certo paralelo aqui com a paixão de Cristo. Quando Jesus morreu, teve um terremoto, o sol escureceu, e assim por diante. Então, a paixão da igreja, ela tem uma analogia com a paixão de Cristo. Então veja só, vamos interpretar detalhe por detalhe. Sobreveio um grande terremoto. O que quer dizer isso? Um grande terremoto quer dizer o seguinte: é a movimentação das pessoas apegadas à terra, ou seja, os mundanos. Os mundanos vão fazer uma grande confusão. Vão fazer uma grande confusão, ou seja, os poderes anti-igreja vão se organizar. Esse é o terremoto. Os mundanos vão abalar. Aí, o sol fica escuro com um tecido de crina. Quer dizer o seguinte, que o sol, que é Cristo, vai deixar de brilhar para a humanidade por causa dessa organização mundana. E pronto, Jesus, vai ser menos amado, menos querido,
menos apreciado. Eu acho que não precisa a gente ser apocalíptico para enxergar que isso está acontecendo, né. Eu acho que você não precisa ler o Apocalipse, isso basta você visitar seus vizinhos, as pessoas com as quais você trabalha, assistir a televisão, enxergar que o sol está escurecido como com um tecido de crina e que Jesus não está brilhando na vida das pessoas, eu acho que não precisa de muita criatividade. É que acontece que essa é a interpretação que foi dada há 1000 anos atrás. Nós estamos vivendo isso hoje. A lua tornou-se toda vermelha como sangue. E o que é essa lua vermelha de cor de sangue? São as tribulações. A lua é a igreja. Só Jesus, a lua é a igreja. Cor de sangue quer dizer a perseguição, o martírio dos cristãos. Nós estamos vendo isso acontecer. Os cristãos são perseguidos em alguns lugares com derramamento de sangue, não é? Nos países comunistas, países islâmicos e no Ocidente, uma perseguição que não é a morte física, mas é a morte moral das pessoas, através de calúnias, de propagandas, de difamações, etc, etc. A lua ficou cor de sangue. Agora, no meio desta perseguição que a igreja padece, esta, agora, já é o fim do tempo, Padre Paulo? Não, vai ficar bem pior antes do fim do tempo, fim dos tempos. Eu não sei se nós vamos ver isso, mas eu só sei o seguinte, o negócio, né, vai ficar muito pior, não tem dúvida nenhuma. Leia os próximos capítulos, as próximas visões, etc. O negócio, assim, que nós estamos vivendo é ruim, mas ainda não é nada diante da onda que está vindo. Então, assim, existe um sistema, digamos assim, educacional da mentira que vai fazer Jesus parar de brilhar para as nossas crianças. E então quem crer em Jesus e receber a luz dele, porque a lua de sangue recebe a luz do sol, a luz de Cristo, mas ao mesmo tempo está recebendo um reflexo vermelho que vem da terra, ou seja, dos mundanos, né. Eu tô aqui sou eu interpretando astronomicamente. Ou seja, a igreja vai ser perseguida e martirizada exatamente nesses termos, não só na coisa de derramar sangue, mas nós vamos ser, cada vez mais perseguidos, nós vamos ser não gente, nós vamos ser considerados como gente louca. Mas isso não precisa no futuro, já estamos sendo, mas vai ficar muito pior. Você vê, por exemplo, esses dias agora eu pedi para que vocês rezassem pela batalha espiritual do site. Ontem mesmo nós tentamos colocar o programa no ar, não funcionou. "Ah, padre, então o senhor acha que foi um complô, para tirarem o site do ar?" Não, simplesmente os caras estão fazendo manutenção aqui na área, só isso. Só que acontece o seguinte, nada é coincidência, entendeu? De repente, coisas com causas totalmente disparatadas começam todas a cair no mesmo lugar e a gente começa a sofrer. É é a notícia, é um problema na internet, é outro problema, bancário, é outro problema de saúde, é outro problema, dentro da igreja, é outro problema dentro, você quer dizer, mas tudo de uma vez só? Bom, a lua, ela precisa ficar vermelha. Por quê?
Porque nós precisamos, alguma coisa precisa morrer dentro de nós, gente, para que nasça o casamento. Nós vamos ver. Essa lua vermelha é a tribulação. Nós precisamos nos unir à paixão de Cristo com Hippomoné. Lembra daquele programa que nós fizemos sobre Hippomoné, que é uma mistura de paciência e de perseverança, mas que não é uma coisa causada por nossas forças humanas, é uma coisa que é um dom, uma dádiva divina? Pois bem, quando a lua está vermelha, a gente precisa de Hippomoné. A gente tem que se unir ao Cristo crucificado. E não precisa ser grandes martírios não, gente. Às vezes o martírio, né, é uma situação que você está vivendo na sua casa, entendeu? Porque assim, glorioso é o martírio que sai nos jornais. Oh, fulano perseguido por causa de Cristo. Não, o problema é quando você está sendo tratado feito um doido, sem ser, só porque você crê. E aí ele diz assim no versículo 13: "E as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem na figueira agitada por forte ventania." O que é isso aqui? Essas estrelas do céu são os cristãos de conversão frágil. Lembra que Jesus falou que nós seremos, com as nossas boas obras, nós vamos ser como estrelas do céu? Né? O sol é Jesus, a lua é a igreja como um todo, e as estrelas são os cristãos individualmente, são pessoas que descobriram, né, o mundo celeste, não são terrenos como o terremoto apegados ao mundo, mas acontece que existem pessoas que se convertem, mas a raiz é frágil, seja porque a semente caiu nas pedras e quando vem a provação, elas secam, seja por causa dos apegos mundanos, as preocupações mundanas do espinheiro. As pessoas não deram o fruto. Então são como figos verdes, não é? Bom, eu vou aqui omitir novamente uma série de detalhes bonitos que eu poderia falar, mas infelizmente a gente vai longe. E então, no capítulo 7º, 4 anjos, que são anjos maus, demoníacos, seguram os 4 ventos da terra, ou seja, seguram que as pessoas ouçam os 4 evangelhos, né? Ouçam a voz dos 4 evangelhos, e aí surge um outro anjo muito diferente daqueles 4 anjos demoníacos, que é Jesus. Esse anjo claramente é Jesus. Vi ainda um outro anjo subir do Oriente. O anjo que sobe do Oriente é Jesus ressuscitado, né? Trazia o selo de Deus vivo, e aí ele vai marcar o número daqueles que vão ser salvos. Aí vem a história dos 144.000. O que são os 144.000? Algumas seitas interpretam como sendo, tá vendo? São só 144.000 que vão ser salvos, o resto vai tudo se lascar. Não, gente, os 144.000 assinalados são das tribos de Israel, ou seja, são os justos do Antigo Testamento, que são um número limitado, porque no Antigo Testamento o pessoal não sabia o Evangelho, não sabia Cristo, somente aqueles poucos eleitos e justos. Então 144.000 quer dizer, é um número grande, mas é ao mesmo tempo um número pequeno dos que são os eleitos de Israel do Antigo Testamento. Aí, depois que ele descreve as 12 tribos, nota de rodapé, com exceção da tribo de Dan, da qual virá o anticristo, fecha parênteses. No versículo 9 ele diz assim, estou no capítulo 7, versículo 9. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar. É o triunfo. Gente, depois das tribulações do anticristo, depois da história do sol que perdeu o brilho, da lua que ficou vermelha, das estrelas que caíram, mesmo assim, virá uma vitória. O anjo, que é Jesus, surge,
marca seus eleitos e vem uma vitória. Eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Aí não é só das tribos de Israel, aqueles 144.000 do Antigo Testamento, mas de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: a salvação é obra do nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. E ele disse: Quem é essa grande multidão? Veja, eu quero lembrar para você, é uma grande multidão que ninguém podia contar. É lindo. Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Os sobreviventes da lua de sangue. São sobreviventes. É o pessoal da Hippomoné. É o pessoal que uniu seu sofrimento aos sofrimentos de Cristo. Como? Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro é o símbolo da caridade, a caridade ardente. Eles lavaram suas vestes porque, por amor a Jesus, eles sofreram. Eles, recebendo a luz do sol Jesus, receberam o sangue da tribulação dos mundanos. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes de água viva, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Ou isso é o céu, ou isso é a sétima morada. Aí eu deixo para você interpretar o que você quiser. Mas veja o que ele diz, e esse é o último versículo, né, da segunda visão. É o primeiro versículo do capítulo 8, ele não pertence à próxima visão. Ele é a conclusão. Quando, enfim, abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é provável, assim são os intérpretes tradicionais, que depois da grande tribulação haverá um tempo em que nosso Senhor vai conceder aos seus, a essa multidão dos seus, um tempo de paz aqui na terra. Essa paz é simbolizada por esse silêncio. Fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Meia hora quer dizer que é um tempo limitado aqui na terra de paz. Não soa no teu ouvido, no fim, meu imaculado coração triunfará? Veja, eu não estou fazendo aqui previsões minuciosas e lendo a história mundial. Se eu estou fazendo esse programa, eu estou fazendo esse programa por uma única razão e uma única esperança, que ao invés de ficar pegando o Apocalipse para saber as cenas dos próximos capítulos, para saber ficar lendo nos jornais
o que vai acontecer, né, fazendo previsões estapafúrdias, você pega o Apocalipse e veja a sua história e o que você precisa fazer. Se nós somos igreja, e a igreja está transformada numa lua de sangue, porque já não conseguimos mais fazer Jesus brilhar para as pessoas como antes, e o Cristo está coberto por um tecido de crina. Se os mundanos estão organizados num grande movimento fazendo terremoto, e se muitas pessoas que nós achamos que eram astros luminosos estão caindo por terra, como figos verdes, existe uma multidão que ninguém pode contar. São os que vêm da grande tribulação e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É a sua vocação. A sua vocação é dar esse fruto maduro. A sua vocação é se unir ao Cristo na cruz. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Por quê? Porque esta missão, gente, é importante que esse triunfo de Deus final, como ele vai acontecer, nós não temos detalhes, mas deixa eu pegar aqui um exemplo que está lá na sexta visão, o capítulo 18 do Apocalipse. Estou saindo aqui do assunto, mas é novamente para iluminar o assunto que nós acabamos de tratar. Na sexta visão, está lá a Babilônia. Aí acontece a queda da Babilônia. 3 vezes ele diz assim: ai, ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, bastou um momento para a sua execução. Ou seja, 3 vezes bastou um momento. Ou seja, a Babilônia, ou seja, esse império mundano que se opõe ao cristianismo, ela vai cair de repente. Não vou querer aqui prever se ela vai cair por si mesma, por suas próprias contradições internas, ou vai cair porque nós conseguiremos fazer algo, sendo instrumento de Deus, que introjete o vírus dentro dela para que ela caia. Isso daí eu acho assim meio difícil a gente querer prever as coisas nesse nível de detalhes. Mas é o seguinte, uma coisa é certa, vai cair de repente, vai ser como o Império Romano. O Império Romano, quando ele caiu, caiu. Caiu de podre. Mas quando ele caiu, estavam lá os cristãos, prontos para evangelizar. Ou seja, enquanto o Império Romano ia apodrecendo, os cristãos iam evangelizando por baixo. Quando o negócio caiu, puf, os cristãos estavam lá. Então, é isso que está previsto. Quando cai a Babilônia, depois vem o grande aleluia, capítulo 19. Aleluia. Nosso Deus, a salvação, o poder, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos, etc. Aleluia, aleluia. Então, o grande aleluia do capítulo 19, aí ele chega e diz assim: alegremo-nos e demos-lhe glória, porque se aproximaram as núpcias do Cordeiro. Quando a humanidade está unida em núpcias com Jesus, ou isso é o céu, ou isso é a sétima morada. Sua esposa está preparada. E foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente. E São João, que nunca explica nada, fala de estrela, de sol, de não sei o quê, de meteoro, de não sei o quê. Ele não,
São João não explica nada, o sujeito não gosta de explicar. Ele que não gosta de explicar nada, ele diz: a esposa está vestida de linho puro, e ele explica o que é o linho. São as boas obras dos santos. Então vejam, nós estamos aqui diante do triunfo, do aleluia. Antes teve a queda da Babilônia que foi de repente, mas isto quer dizer que, enquanto a desgraceira estava comendo solta, havia gente que amava Jesus e ia com sua vida, com sua paciência, com sua hipomoné, unindo-se ao Cristo na cruz, ia tecendo a túnica da esposa. O linho puro. As obras dos santos. Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as palavras autênticas de Deus. Isso quer dizer que a razão de ser da palavra de Deus é o quê? O casamento com Deus. É a sétima morada. A razão de ser da Bíblia inteira, da tradição inteira, de tudo. Mas não vai acontecer esta união se algo não morrer em nós. E esse morrer em nós pode ser a nossa busca pessoal da santidade, do carregar na hipomoné, as tribulações do dia a dia, ou pode ser uma grande tribulação no atacado. Então eu não sei se esse negócio, agora que nós vamos viver, é no varejo ou no atacado. Se é só você, né? Ou se vai acontecer um atacado geral, onde, de repente, todos os cristãos de todos os lugares, ao mesmo tempo, todo mundo sofre e todo mundo se purifica. Os falsos cristãos ou cristãos que não se converteram suficientemente vão cair como figo seco, figo verde. Puf, 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 puf. Mas aqueles que estão unidos ao Cristo como a lua, que estão unidos ao sol e que carrega a paixão de Cristo, lua de sangue, esses daí vão tecendo as vestes nupciais da noiva, da esposa. Essa é a razão desse programa. Pronto, disse o que eu queria dizer. Eu não sei, assim, é evidente que o capeta não quer que eu diga essas coisas, né? Eu não estou dizendo que o capeta está por trás da manutenção da internet de ontem à noite. Mas, assim, um dos meus colaboradores, ontem, quando a gente saiu, nós saímos aqui do estúdio, depois que fiz aquela live desastrosa com uma péssima qualidade de transmissão, um dos meus colaboradores, nós saímos aqui e olhamos para a lua. E a lua não estava vermelha, mas estava num laranjado muito, assim, acentuado. Não era nenhum fenômeno astronômico, era atmosférico. Isso aí é a fumaça do Mato Grosso que deve ter causado isso. A lua estava bem perto do horizonte, então isso tudo é atmosférico. Isso é. Não estou dizendo nada, ele não tem que ser supersticioso. Mas eu pensei assim, é que Deus quer que a gente primeiro viva a lua de sangue, ou seja, uma certa dificuldade de evangelizar, de colocar o programa no ar, etc e tal, e depois a gente faça o programa pregando sobre a lua de sangue. As dificuldades, as tribulações podem ser pequenas ou grandes. No final da história da humanidade haverá uma grande tribulação que causará a apostasia de muitos. Isso quem diz é o catecismo, não é nem o Apocalipse. Né? Ou seja, é aquilo que são os figos verdes caindo no chão, a apostasia de muitos. Mas,
nós temos que rezar pedindo a Deus a graça de estarmos entre aqueles que são a numerosa multidão, aqueles que cantarão aleluia depois que a Babilônia cair. Mas para que isso aconteça, antes da queda da Babilônia e antes do aleluia final, vem a lua de sangue, ou seja, grandes sofrimentos e tribulações em que nós, numa santa hipomoné, precisamos nos unir aos sofrimentos de Cristo e a lua da igreja será tingida de sangue. É a forma que os justos podem tecer o belíssimo vestido da esposa para o banquete nupcial do Cordeiro. Que Deus abençoe você. Continue firme. Vamos lá. Ele quer se unir a nós. O Espírito e a esposa dizem: vem. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.